dia, bom dia. Pessoal, super honrado estar aqui. Obrigado aí por encararem o trânsito de São Paulo cedinho para chegar a tempo. E super honrado também aí de setar o palco para tanta gente bacana que vai falar aí ao longo desses 2 dias, né? Gente que está na trincheira conosco aí, aqui no Brasil, gente que é referência de fora também. E eu queria também dar os parabéns ao Daniel e ao time por fazer esse passo importante no movimento. A gente sabe que não é fácil fazer um evento presencial, especialmente a primeira vez. Mas eu fico bastante orgulhoso de ver esse movimento crescendo também. O Daniel mencionou aqui que é um movimento de vendas mais científico, mais processual, mais orientado a dados, mais apoiado em tecnologia. Tudo isso é verdade. Mas mais importante ainda, eu vejo esse movimento de vendas que está crescendo agora aqui no Brasil como um movimento de vendas onde o papel de vendas do vendedor, da operação, da função de vendas como um todo é muito nobre. É um papel de, ao invés de empurrar produto ou se basear num relacionamento pré-existente simplesmente para fechar contrato, a gente está educando o mercado, a gente está tirando a complexidade da cabeça do comprador e, ultimamente, está gerando valor. Eu acredito muito nisso. Eu acho que áreas de vendas que fazem o trabalho direito, que fazem um trabalho bem feito, são áreas que geram valor para o cliente, né? E fazem isso, obviamente, trazendo vendas, trazendo receita, trazendo crescimento para a empresa que elas trabalham. Então, estou muito feliz de ver esse movimento. E só para entender um pouquinho melhor aqui a composição, quem aqui é da área de tech, em geral? Empresas de tecnologia? Vamos ver outras áreas, educação, tem gente aí? Real estate, imobiliária, incorporadora, tem gente? Serviços profissionais, tipo consultoria, advocacia. O que mais? Que segmento que eu não falei aqui ainda? Grita aí alguém. Comunicação. Bom, já deu para dar um parâmetro aqui. E quem conhece a RD? Quem já ouviu falar da RD? Legal, a maioria. Super rápido, então, para não encher o saco de vocês aqui, para quem não conhece. A RD é uma empresa que é líder hoje em automação de marketing na América Latina. A gente tem um pouco mais de 12 mil clientes e 700 funcionários, 1.500 parceiros, principalmente no Brasil, mas espalhados aí também em outros países, mais de 20 países. E o Daniel pediu para eu contar aqui um pouquinho da história, um pouco da nossa metodologia que ele mencionou, que eu já vou citar o que é, mas um pouco também da história dessa evolução da própria RD, porque entendo que tem várias lições bacanas que a gente aprendeu aí passando por esse processo e vendo várias outras empresas também passando por estágios parecidos, né? Então, no final, na essência, o que a gente tenta fazer dentro da empresa é ajudar empresas, outras empresas, especialmente médias e pequenas empresas, a criar verdadeiras máquinas de crescimento. E o que a gente entende como máquina de crescimento? O que eu entendo em particular como máquina de crescimento? Hoje, uma máquina de crescimento moderna ela tem uma configuração mais ou menos assim. Ela tem uma configuração onde a função de marketing, que o mercado começou a convencionar, chamar de inbound marketing, é uma função onde a empresa se propõe a educar o mercado e gerar oportunidades de negócio através de conteúdo educativo e técnicas de marketing digital para, nesse processo, gerar oportunidades para os times de vendas e também gerar autoridade e reconhecimento no mercado. Então, uma empresa que faz isso bem consegue alimentar de uma forma escalável o topo do funil com custo de aquisição baixo. Uma máquina de crescimento moderna, ela também tem uma função proativa de vendas, e isso é um tema super importante da gente discutir aqui no Brasil, por isso que eu estou muito feliz com esse evento, porque o brasileiro, em geral, tem uma cultura de vendas defasada, é um assunto até meio tabu aqui para se conversar no Brasil. E a gente fala com milhares de empresas, a gente vê realmente que tem muitas empresas no Brasil que até estão crescendo, mas crescendo sem uma área estruturada de vendas, uma área realmente proativa, uma área que consegue capitalizar todas as oportunidades que eles geram. E, por fim, eu acho que esse é um movimento muito importante em tecnologia, sem dúvida, mas acho que vários setores,
de uma função pensando proativamente em entregar sucesso para o cliente. E por que isso é importante? Porque a gente está vivendo, de novo, já é a realidade em tech da grande maioria das empresas, certamente é a realidade da RD, mas a gente está vivendo essa área da economia da assinatura. E todo o valor que o cliente tem para entregar para a empresa ao longo do tempo, ele não vem do primeiro contrato que o vendedor fecha com aquele cliente. Em SaaS, por exemplo, é convencionado aí, e já é de senso comum, que aquele primeiro contrato representa apenas 1/6 de toda a receita que aquele cliente vai gerar ao longo da vida. Então, eu tenho que investir proporcionalmente, ou até mais do que eu invisto em vendas, nessa fase contínua do cliente ao longo do tempo, entregando sucesso, claro, entregando um serviço bacana, produto bom atendimento, tudo isso, mas pensando proativamente como é que aquele cliente vai conseguir sucesso com o uso daquela solução. Só que para setar tudo isso, você tem várias outras máquinas aqui do lado, máquina de produto, máquina de gestão, máquina de talento, capital, o próprio empreendedor, no caso de startups, que são todas importantes. Quando a gente pensou, acho que foi em 2015, como que nós, com todo o conteúdo, com toda a parte educacional sobre marketing digital, e até entrando um pouquinho em temas como vendas e customer success, como nós conseguiríamos ajudar nossos clientes a ter uma construção dessa máquina de uma forma previsível, a gente acabou criando uma metodologia, que é uma metodologia que hoje o nosso time, tanto o time de Customer Marketing quanto o time de Customer Success, usam para ajudar a entregar sucesso para o cliente. Então, essa era a pergunta que a gente tinha na cabeça naquele momento. Como é que a gente poderia ajudar essas empresas a criar máquinas que são previsíveis? Então, eu entendo o que está acontecendo, sei onde que eu posso melhorar. São escaláveis, são máquinas que vão ficando melhor ao longo do tempo e vão construindo ativo e não queimando ativo, acho que é um ponto super importante, e são lucrativas, no sentido de que o dinheiro que eu estou investindo para adquirir aquele cliente, para fazer aquele serviço também diferenciado, a receita que ele me dá compensa essa equação. E essa é uma equação extremamente importante da gente entender no ponto de vista unitário. Muita gente vai falar aqui sobre isso, porque máquinas de crescimento que crescem muito rápido, elas acabam investindo muito na aquisição desse cliente. E aí, do ponto de vista financeiro, contábil, você tem um desempenho negativo por muito tempo, até efetivamente aquela curva virar e a empresa como um todo começar a mostrar o resultado positivo daquele crescimento. Então essa foi a questão que a gente tinha na cabeça. E aí a gente trouxe, pegando um pouquinho a história da RD, a história de alguns clientes que já estavam mais avançados e frameworks diferentes de construção de startups ou scale-ups que tinham lá nos Estados Unidos, a gente criou uma metodologia que eu não vou entrar em detalhes dela aqui, acho que tem bastante material online que a gente já fez sobre isso, mas ela quebra basicamente essa trajetória em fases, porque é super importante a gente entender, e a gente usou essa analogia aí da escalada, porque é uma escalada, eu não sou alpinista aí, mas lendo sobre o tema, e até intuitivamente a gente consegue ver que ninguém vai escalar o Everest e sobe reto. O cara começa aqui na base do Everest e sobe reto na menor distância possível. Geralmente ela é feita dessa escalada onde você vai atingindo pontos que são pontos importantes da trajetória e ao mesmo tempo muitas vezes mudam o approach para a fase seguinte. Muda às vezes até equipamento no contexto de escalada. E eu acho que startup é muito assim, e máquina de crescimento é muito assim também. Então, de novo, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês entenderem rapidinho o framework por trás, para eu explicar como foi essa trajetória no contexto da RD. A gente entende que a primeira fase dessa máquina aqui é a prova do canal. A gente está falando de prova do canal, geralmente é a montagem desse canal inbound marketing, inbound sales, mas ele serve também no contexto de startup tecnologia para aquela fase do product market fit, que é provar que o produto tem demanda de fato
e tem gente que tem demanda de fato por aquele produto que você está propondo. Essa é uma fase que o grande objetivo é a gente começar a ter viabilização daquele canal novo que foi criado, especialmente para quem não tem aquilo estabelecido ainda. A segunda fase é a fase do modelo replicável. Então eu tenho uma situação onde eu tenho uma tese, será que esse modelo é replicável no sentido de eu posso colocar mais gente dentro do processo ou aumentar o meu investimento em alguma parte do processo e ter um pouquinho de previsibilidade sobre como essa máquina vai continuar crescendo? A terceira fase é a prova de escalabilidade. Então aquele modelo que eu achei que era replicável, quando eu começo a acelerar aquele modelo, será que ele mantém a saúde do modelo como um todo, a saúde em termos de unit economics, ele é escalável, eu consigo realmente botar lenha na fogueira e crescer? Essas são as perguntas que a gente tenta responder nessa fase, né? E nessa fase, essa maquininha de inbound marketing sales, quando está numa empresa já estabelecida, que tem outros canais de venda, é a fase onde esse canal ele começa já a se mostrar relevante para a receita como um todo da empresa. A quarta fase é a fase que geralmente tem o surto do crescimento, isso é bem consistente em várias empresas que a gente vê, que é onde você tem a geração de oportunidades vindas do marketing, um altíssimo patamar e vendas acompanhando também. Geralmente as empresas estão tentando simplesmente aguentar o crescimento que tem, contratar gente numa velocidade mais alta possível ali, treinar essas pessoas. E é onde geralmente exige um investimento um pouco mais agressivo, até por essa dinâmica que eu falei, que a gente coloca dinheiro na frente da aquisição antes de ter o resultado desse trabalho mesmo. Aí, essa escala, ela gera estresse em algumas partes da operação que exige que a gente pense com uma ótica mais de otimização também. Então, eu entendo que é possível sim pensar em otimização antes de escalar, mas geralmente você nem sabe onde vai estourar no modelo. Então, é bem comum você ter essa fase para, depois de já atingir uma certa escala, ter números, inclusive, para poder justificar onde é que estão esses gargalos, realmente começar a trabalhar dentro de casa e tentar otimizar um pouco mais. E aí vem fases aí de crescimento e maturação, dominação do mundo, né? Entram nessas fases aí as empresas, e especificamente nas máquinas de marketing e vendas, geralmente onde também abre espaço para criar novos canais, criar novas formas de fazer aquela aquisição, até porque aquele canal seu já está entrando um pouco mais no piloto automático, eventualmente até batendo um certo limite aí de taxa de crescimento. Então esse é um framework que a gente criou, uma metodologia que a gente criou para os clientes, e de certa forma ele traduz um pouco da nossa história também, como eu mencionei, e de várias outras empresas, né? Então entrando especificamente na escalada da RD, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi essa história e tentar também trazer aprendizados que a gente teve nessa trajetória e que a gente conseguiu observar aí, vendo outras pessoas, algumas citadas aqui, por exemplo, o caso da Rock, é uma que a gente acompanha de muito perto, porque somos amigos, muito parecidos os problemas e as situações ali que a gente encara em cada momento dessa trajetória. Então, primeira fase da RD, Product Market Fit. E aí eu vou fazer um disclaimer antes da gente entrar. Tem imagens fortes vindo aqui, tá? E vocês vão ver que essa vida de startup acabou com o meu físico, né? Esse é o time da RD, essa foto Backstreet Boy aí, no primeira composição desse time, tem os 5 founders, os 2 primeiros colaboradores. Eu acho que até, bom, eu estou acabado aqui, né, comparado com essa foto aí, mas tem outros ali que estão piores até. O Bruno, se alguém conhece o Bruno aqui, acho que ele deu uma degringolada maior. Mas por que eu estou mostrando isso aqui, né? Acho que a gente, quando começou a RD, tinha de uma forma muito clara esse conceito do que nós queríamos fazer como produto, mas a gente não sabia uma série de detalhes dele, né? Se for olhar os primeiros dias da RD, isso aqui é uma foto real de um quadro do primeiro escritório nosso, onde a gente estava desenhando alguns conceitos relacionados ao RD Station, que é o nosso produto. E a nossa ideia naquela época era o seguinte: bom, a gente sabe a direção e acha que tem uma demanda grande nessa direção, mas não sabe vários detalhes ainda. Quem é o público-alvo,
qual a sensibilidade de preço, que tipo de feature efetivamente esse pessoal vai precisar e que tipo de feature eles vão precisar primeiro, porque é um produto razoavelmente complexo, tem bastante coisa para fazer ali dentro. E aí o nosso processo ali foi, eu já falei isso em outros lugares também, foi vender coisa que não existia. Então eu chegava nos clientes aqui e falava, ó, algum dia o RD Station vai ser isso aqui. Tinha um deck de PowerPoint lá mostrando. Hoje não está pronto, não tem uma linha de código escrita ainda, mas você me paga X reais por mês aqui, eu vou entregar na mão para você o que esse software vai fazer algum dia lá na frente. E era assim mesmo, né? A gente fez várias empresas que os caras, por exemplo, compravam aquilo lá, compravam aquele conceito, aquele deck, e aí o cara precisava botar uma landing page no ar, ele nos mandava o texto, as imagens, a gente ia lá dentro de casa fazer a landing page no HTML e entregava de volta para ele. Ou ele mandava uma lista de e-mails que ele queria mandar uma campanha, mandava o texto da campanha, a gente também ia lá num software de e-mail da vida aí, configurava aquela lista, mandava um e-mail para ele. E nesse processo a gente foi iterando para entender o que era de fato a realidade concreta que aquele cliente tinha. Inclusive a gente descobriu clientes que não eram do nosso público-alvo, foi super importante também para isso. E nos ajudou muito a refinar aquele roadmap para os próximos, na prática, se tornaram 18 meses até nós lançarmos efetivamente o software em agosto de 2012. Então essa fase foi importante, mas um componente mais associado à máquina de growth foi desde o dia zero também a gente começou a fazer conteúdo. Desde o dia zero, foi a primeira ação da empresa. E esse é peguei até do Google Archive aí, um screenshot daquela época, dá para ver que deu uma melhoradinha aí o layout também. Mas essa mecânica, de certa forma, é a mecânica que é muito parecida, claro que hoje ela é bem mais refinada, mas ela é muito parecida. É uma mecânica onde a gente produz conteúdo de qualidade tentando ensinar o mercado sobre algo que a gente sabe. A gente condensa também esse conteúdo de uma forma um pouco mais estruturada no que a gente chama de conteúdo rico, são, por exemplo, os e-books, webinars, etc. E promove esse conteúdo de diferentes formas. Se for pegar essa engine ali, essa maquininha, ela até hoje, na essência, é a essência do marketing digital da RD. Como eu falei, claro, hoje muito mais refinado, com muito mais detalhes, muita especialização, mas hoje a maquininha que gera para a gente, para o nosso negócio, mais de 100 mil leads por mês. É essa essência aqui. Então isso teve presente desde o dia zero, nos ajudou muito. Isso aqui é um gráfico que eu peguei antigo já, mas ele mostra a taxa de geração de lead do dia zero da empresa ali, ó, janeiro de 2011, lead mês a mês, até... aqui está indo até outubro de 2012. A gente lançou o software em agosto de 2012. Isso foi importante porque nesse processo tem uma série de coisas relacionadas a marketing de conteúdo que não vou entrar em detalhes, mas nesse processo a gente foi trazendo para dentro de casa essa audiência que no final das contas foi a audiência que a gente começou a tentar vender aquele produto depois. Né? Quando nós lançamos o RD Station em agosto, tinha um pouco mais de 10 mil leads na base, que eram os leads que depois a gente tentava entrar em contato. Foi o primeiro aviso de e-mail que a gente mandou para eles, agora tem um produto, a RD tem um RD Station. E essa engine aqui, dos 4 mil e pouquinho leads que estavam vindo por mês, ela era matéria-prima do topo do funil dali para frente. Então, como eu falei, a gente lançou o software esse ano, tinha uma cara horrorosa. Essa tela aí, o screenshot do lado esquerdo. E foi um momento que a gente entrou numa fase de vamos sair daquele modelo antigo que eu estava vendendo conceito, vamos vender o produto agora, mas vamos vender o produto para efetivamente quem está vindo do canal online. Para esses leads que nunca ouviram falar da empresa e não me conhecem pessoalmente, que era o caso dos primeiros clientes, né? Eu vendi muito de meu relacionamento, mas vamos ver se esse modelinho funciona. Né? E aí a gente usou um CRM muito requintado naquela época, que era esses post-its aí na parede. Literalmente era o nosso CRM. O cara entrava no trial lá no canto, a gente ia acompanhando a conta. A gente brincava na época que o maior concorrente era o vento. Abria a janela, batia um pé de vento lá, perdia um monte de deal. Mas um ponto que é importante aqui que eu queria reforçar
Vocês vão ver lá os post-its ali, essa é uma foto do primeiro escritório da RD. A gente fazia uma reunião de review com cada cliente que estava entrando ali, cada deal, e era super importante para voltar e fechar o loop de marketing, de mensagem, de produto, de feature que está faltando, de dificuldade que o pessoal está tendo. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje na RD. A gente começa coisa nova e já tem uma escala maior, a gente tem uma tendência a já jogar pessoas no problema. E uma das coisas que a gente está tentando fazer melhor agora é como é que a gente traz esse espírito de day one, esse espírito de startup para as iniciativas novas. E era bem o que está representado nessa foto, era o que a gente fazia no dia a dia. Então essa foi a fase do Product Market Fit. A gente terminou o ano, quando lançou o software, estava com 27 clientes, terminou o ano com 83 clientes. Até aí a empresa era autofinanciada, foi nessa hora que a gente captou uma rodada seed, de mais ou menos R$500 mil, com um investidor local, porque a gente queria passar para a próxima fase, que era do modelo replicável. Para passar para essa fase, eu precisava contratar gente, não tinha dinheiro, a gente levantou esse capital para isso. E o conceito, o desafio ali era o seguinte: como é que eu escalo ou replico melhor um processo que até hoje foi muito baseado no meu talento, na minha experiência? Como é que eu contrato alguém, essa pessoa vai ter um treinamento, vai ter um playbook e ela vai repetir esse processo, seja do ponto de vista de vendas, seja do ponto de vista de customer success depois. Então esse era o objetivo dessa fase, né? E aí a gente começou a trazer gente para o time. Essa foto já é do comecinho de 2013. Eu lembro que teve uma contratação ali que foram de 7 pessoas de uma vez só. Nosso time na época tinha 8, então foi mega impactante, assim, praticamente a empresa dobrou de um dia para o outro. E a gente, no lado do marketing, estava ampliando esse trabalho aí dessa célula do conteúdo, de cria conteúdo de qualidade, promove, distribui, etc. Começou a usar um pouquinho de co-marketing também, acho que foi uma tática que funcionou legal para a gente, trazendo tráfego também um pouco mais orgânico. E do lado de vendas, foi a primeira vez que a gente setou um processo de fato. Isso aqui dá para ver que não tem nada rebuscado aqui nem no processo em si, muito menos no layout, mas é o primeiro processo de venda da RD. Eu peguei de uma apresentação super antiga nossa. E a gente não quebrava isso ainda em SDR e vendas, né, pré-vendas e vendas, então era uma coisa só. Eu arrisco dizer que nessa época era uma coisa só, até o CS também. A gente demorou ainda um tempo para criar um processo de Customer Success dedicado. E aí, o engraçado aqui da história, né? A gente fazia a qualificação de lead, e a qualificação não era por um lead scoring automatizado. Isso aqui era o tipo de qualificação que era feita lá, na época, em particular, uma pessoa, né? O Gabriel, o vulgo mineiro, que ficava pegando todos os leads que estavam sendo gerados ali, com um número X de conversões, e ele pesquisava a empresa e falava: esse cara B2B não é, tem página, não tem, pediu trial, quantas conversões ele tem, como espaçada é. Isso tudo hoje, obviamente, a gente consegue fazer de uma forma bem mais assertiva e escalável via ferramenta de lead scoring do próprio RD Station. Mas esse era o processo manual que a gente fez lá. E esse processo foi funcionando a ponto de a gente entender que eu tenho uma dinâmica aqui que já está replicável. Será que ela escala agora? Será que faz sentido eu colocar mais recursos em cima disso? Foi basicamente o momento que nós levantamos o nosso Series A, que foi a primeira rodada de investimento, que foi feita com a DGF Investimentos, que foi cerca de 5 milhões de reais, com o objetivo de, basicamente, esse modelo parece funcionar, vamos escalar para ver se ele mantém o Unit Economics, e vamos investir mais em produto também. Essa era a tese lá atrás. E aí o time cresceu, essa é uma foto do final daquele ano de 2013, então a gente basicamente passou 2 fases no mesmo ano. E essa foto foi do nosso primeiro evento, o primeiro RD Summit, que eu até trouxe uma foto do evento, e dá para ver que o evento aqui que o Daniel levantou como primeiro evento do Vendas B2B é muito melhor do que o evento que a gente fez lá atrás, né? Dá para ver pela qualidade aí da produção também. No final desse ano, a gente chegou em 293 clientes. E foi um momento onde a gente entendeu que, sim, esse modelo está funcionando e ele está
escalando, quer dizer, eu estou adicionando recursos à máquina e ela está respondendo de uma forma previsível e de uma forma que os custos e os retornos estejam consistentes com o que a gente estava esperando. Então, pau na máquina, vamos crescer. Essa foi a fase que eu consolidei aqui em 2 anos seguidos, 2014 e 2015, onde a gente basicamente fez um double down no que estava funcionando. O que estava funcionando a gente pegou, começou a colocar mais recurso e tentar realmente derivar crescimento. Alguns detalhes importantes da máquina nessa fase. Então, double down no que funciona no lado de marketing. Do lado de vendas e customer success, o desafio, que é um desafio super importante, por isso que eu acho que eu trago também outras questões da máquina ali, a máquina de talento, se ela não funciona nessa fase, e dali para frente, tudo emperra. Então, um dos desafios mais importantes que a gente tinha do lado de vendas era contratar gente na qualidade, na velocidade e no modelo que a gente precisava para poder conseguir acompanhar aquele crescimento que a gente estava projetando. Então, esses desafios de contratação, de treinamento, de liderança são importantíssimos. Então, eu recomendaria muito, especialmente quem está ainda em estágios anteriores, que não estão, talvez, sofrendo tanto com isso, prestar bastante atenção no conteúdo que vai vir relacionado a isso aqui nesse evento, desses 2 dias. E aí, essa questão de divisão de áreas, alinhamento de times, ela começa a ser mais fundamental. A gente, então, saiu das 30 pessoas que tinha lá no final de 2013 para 100 pessoas em 2014. O número de clientes saiu de 290 para 1.300. E depois, no ano seguinte, saiu de 100 pessoas para 230 pessoas para um pouco mais de 3.300 clientes. Então, isso aqui é a fase do surto do crescimento. É a fase que a gente, em termos proporcionais, foi a fase que a gente mais cresceu. E foi a fase que eu acho que mais mudou a empresa. Quando eu tenho uma empresa de 30 pessoas, não lembro quantas estavam, mas vamos supor que sejam 8, sei lá, na área de vendas, ou menos, até um pouquinho, é totalmente diferente de uma empresa com 230 pessoas 2 anos depois. Então, é importante, é super importante preparar para alguns desafios que vão acontecer nessa fase. Esses desafios, no meu entendimento, assumindo que a gente está fazendo um trabalho bem feito em marketing, gerando bastante demanda, os desafios estão muito mais associados à escalabilidade do time. E aí entra essa fase de otimização que eu mencionei. Como eu mencionei antes, vários dos problemas ou dos desafios, dos gargalos do modelo, eles não estavam claros para a gente quando nós estávamos com 20 e poucas pessoas, mas ficam claríssimos quando você tem 230 pessoas e está com aquela velocidade de crescimento que a empresa está operando. Então, essa fase, eu entendo que foi a fase que a gente está provavelmente saindo dela, ou acabou de sair dela. Uma fase também durou aí um pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. E é uma fase onde você começa a olhar o marketing sob uma ótica muito além da geração de demanda. Então, questões como que a gente sempre negligenciou, como branding, como product marketing, customer marketing, customer advocacy, esse tipo de coisa começa a entrar na pauta de uma forma mais forte. E o marketing ainda é a locomotiva da companhia. Então, é onde, se o marketing engasga, toda a máquina dali para trás engasga também. Então, por isso a gente, obviamente, eu tenho um pouco de bias para falar nisso, mas por isso que eu falo internamente mesmo que se a gente resolver questões de marketing, de escalabilidade, de geração de oportunidades, problemas de ineficiência dali para baixo na cadeia, eles são perdoados, e a gente consegue compensar. Mas vendas e customer success precisam estar mais tunado. Essa maquininha precisa estar bem tunada. Então, a gente tem vários desafios de eficiência. Melhorar processo, segmentação, melhorar ferramental, prestar muita atenção nessas questões de equipe. É um momento onde faz todo sentido investir forte em Ops. É um momento onde faz todo sentido investir forte em treinamento, ter gente específica fazendo treinamento de vendedor de CS, talvez até segmentado já, dependendo do tamanho do time. E como a organização como um todo, a gente vai para uma coisa bem mais complexa, que você tem múltiplos acordos de metas e regras, SLAs, entre diferentes áreas.
essas áreas e os times em geral têm que ter um altíssimo accountability, porque qualquer escorregada de uma área impacta na meta da outra, impacta na meta global da companhia também. E é um momento também onde faz sentido a gente trazer e pensar em liderança bem mais sênior. E aqui é um ponto até de cuidado, porque eu acho que eu tive um pouco a experiência na RD. Se você trazer gente sênior demais, cedo demais, pode ser tão prejudicial quanto tentar esticar uma pessoa por muito tempo que não está preparada para a função. Então, acho que casar muito bem aí esse timing dessas contratações mais sênior, pensar que os primeiros desafios tem muito mais a ver com gerência, com gestão de time, e depois começa a vir um desafio um pouco mais de direcionamento, estratégia, e depois vem um desafio muito mais de construção de organização, de time, que vem numa forma de liderança mais sênior. Eu acho que é um bom framework para pensar na liderança dessas funções, especialmente de vendas. E, enfim, esse é o time da RD hoje, né? Quer dizer, na verdade, essa é a foto do ano passado, do Summit do ano passado. A gente estava, não lembro quantas pessoas a gente estava aí, mas a gente está com 700 pessoas hoje no time. Aquele eventinho pequeno que a gente... Opa, está no slide seguinte. A gente hoje está com um pouco mais de 12 mil clientes, esse número aí até o final de 2007. Então, a gente está batendo quase os 13 mil clientes aí. Então, eu chamei de otimização aquela fase, mas, obviamente, tem muito crescimento junto, né? A gente pode parar de crescer para otimizar, mas tem que fazer com um foco bastante grande em entender a eficiência do modelo e começar a trabalhar esses gargalos de desenvolvimento. E aí, o evento que eu mencionei ali, um evento que cresceu bastante. No ano passado, a gente teve 8.500 pessoas lá em Floripa. Esse ano, a gente está esperando mais de 10 mil pessoas lá no evento. E é um evento que ele traz... na essência, o espírito desse evento aqui, que é tentar, de certa forma, ser um ponto de encontro para essa comunidade, para esse movimento que está crescendo. Né? No nosso caso, muito pautado por marketing digital no começo, mas a gente começou também ao longo do tempo, colocar agenda de vendas, agenda de customer success, de gestão, coisas inspiracionais. Então, é um evento muito bacana e acontece... momentinho jabá, parênteses aqui, acontece dia 7 a 9 de novembro desse ano, lá em Floripa. Para começar aqui a fase final da apresentação, assim, acho que 2 semanas atrás teve um evento de startup lá em Floripa, que o pessoal me convidou, e aí eu compartilhei com eles assim, lições aprendidas dessa escalada. Né? Eu chamei aqui para várias partes da máquina aqui, eu chamei qual foi o The Great, The Good, The Bad and The Ugly. Né? Esse é um desenho meu, não é do meu filho, tá? Então ele está fora da culpa aí dessa belíssima arte de design. E eu trouxe aqui, isso foi uma apresentação que eu olhei várias partes da máquina e fiz essa análise. Eu trouxe aqui para fechar um pouco de lições consolidadas, quais foram as lições principais da máquina de crescimento, né, do Growth Engine ali. E o que eu acho que foi great, que a gente acertou em cheio? Esse movimento de educação e construção de thought leadership no mercado. Marketing de conteúdo, eventos, esse processo de tentar educar o mercado. E aí eu não estou falando só do conteúdo do lado do marketing. Né? A gente encara isso como uma missão da RD e é o papel dos vendedores, é o papel do time de CS, é o papel do time de produto. A gente entende que a gente tem que ensinar o mercado a ser melhor. Então isso foi uma das coisas que a gente acertou muito e, obviamente, ajudou demais naquela boca do funil lá em cima. Como eu falei, é a locomotiva da RD hoje. Acho que outra coisa que a gente acertou muito bem também foi nesse design, setup das maquininhas de vendas de CS. Ele traz muita previsibilidade para a gente. Quando a gente olha né, o modelo e a projeção desse modelo ao longo do tempo, eu consigo ter um índice de segurança daquela projeção bastante alto, muito por conta disso. Outra coisa que foi muito boa, eu não coloco em great ainda, porque a gente tem muita coisa para fazer para melhorar ainda, e é mais do nosso lado a culpa de não ser great, é o nosso programa de parceiros. A gente achou, meio sem querer, no começo,
uma oportunidade de ter um canal de vendas, que eu acho que vão ter palestras sobre isso também, que no nosso caso são, na essência, agências de marketing digital que revendem o software e vendem serviços em cima do software. Hoje a gente tem mais de 1000 parceiros, né, espalhados em vários lugares. Mas mais do que isso, esse parceiro, ele ajuda a fazer um papel importantíssimo da relação, especialmente no mercado um pouco mais imaturo, que é aquele serviço da ponta, aquele serviço da última linha. Então, hoje, quase metade dos nossos clientes tem algum parceiro da RD que os ajuda lá no dia a dia a destravar, a tirar a complexidade, e muitas vezes ajuda com braço também, porque a gente está falando de PMS, muitas vezes elas não têm recurso para tocar aquelas coisas. Então, a dica que eu dou aqui é, se vocês, na solução de vocês, acharem canal pode ser uma oportunidade, pensam em que pessoa naturalmente já está falando com o seu cliente, mas pensem também que tipo de pessoa pode contribuir com alguma oferta de serviço ou produto complementar que você, por qualquer razão que seja, não entende que faz parte do seu negócio. No nosso caso, a gente entende que essa parte de serviço não é parte do nosso negócio. A RD é uma empresa de software, então a gente deixa essa parte para os nossos parceiros fazer. O que eu acho que foi bad, que não foi tão legal no processo? A gente demorou demais a otimizar para essa última letrinha aqui do lado, aqui, o Lifetime Value. Então, a maquininha de marketing, vendas junto, a gente estava se vangloriando e muitas vezes até compensando o time, vendedores, gente no meio do caminho, por fechar deals e não por pensar na longevidade do cliente e o quanto que aquele cliente, quanto que a solução é boa para aquele cliente, o quanto que aquele cliente vai ser bem sucedido ao longo do tempo. Eu não acho que foi crítico, acho que a gente, de certa forma, está bem alinhada, mas se eu fosse fazer de novo, eu colocaria um componente maior desse de pensar, não tem problema esse cara começar pequenininho, não tem problema ele não começar porque ele não está pronto ainda, mas a melhor coisa que eu posso fazer é garantir que eu estou vendendo algo para alguém que realmente precisa e vai ter resultado com aquele produto. E aí você vai ter um efeito muito desproporcional nessa métrica do lifetime value versus o valor do contrato anual. E aí, o ponto que eu coloquei como ugly, que eu acho que é algo para pensar aqui, se de um lado aquela maquininha de vendas e CS ela é previsível e ela é escalável também, ela é intensiva em pessoas. E ela traz uma série de desafios do ponto de vista estrutural, organizacional e até de capital, que eu recomendo vocês olharem dentro do modelo de negócio e ver o que dá para, de repente, pensar um pouco diferente, ou mesmo pensar na ótica de eficiência e apertar um pouquinho alguns parafusos da máquina. Por exemplo, uma das coisas que a gente, de vendas, fala muito lá na RD eu tenho lá uma projeção específica de vendas, e dentro daquela projeção específica eu tenho uma meta de vendas que eu estou esperando dos meus vendedores, né? Por um histórico, eu tenho uma certa média, então, sabendo aquela média, tendo a meta, eu tenho um número de vendedores rampeados que eu preciso para bater aquela meta. Certo? No nosso caso lá, se eu coloco essa meta esperada em uma conta a menos, por exemplo, que teoricamente seria mais fácil para o vendedor bater, o que acontece? O meu número global de vendedores rampeados aumenta para fechar a conta lá de cima. Como aumenta o número de vendedores, aumenta a complexidade de gestão, mas principalmente diminui o número de leads por vendedor. E quando diminui o número de leads por vendedor, mesmo o cara tendo uma meta mais baixa lá na ponta, ele tem menos condição de bater a meta dele. Então, o que a gente tem feito aqui é apertar muito esses triggers ali para garantir que todo mundo tenha matéria-prima em abundância para poder bater a meta e fazer um trabalho bem feito, sem colocar cliente ruim para dentro, sem ter pressão de otimizar para o contrato de entrada e não para o lifetime value do cliente. Então, o aviso aqui, o warning, né, desse processo aqui pensem como esse modelo escala e pensem já desde o início em como é que vocês podem otimizar para ele ser menos intensivo em headcount. Não intensivo em headcount, porque é da natureza da maioria das operações. No nosso caso, agora a gente está olhando um pouco mais para essa última parte aqui, que é o tal do Product-Led Growth, que é como é que eu trago um pouco mais de clientes e usuários via produto e engajo com esse cliente um pouco mais à frente no processo da jornada dele conosco. Então, é um resumão aí das
lições aprendidas nesse tempo. E aí, para fechar o framework, né, a gente entende que está nessa fase hoje de maturar essa máquina, mas trazer também diversificação, trazer novos caminhos, novas avenidas de crescimento, novos drivers de growth. E um super importante que a gente começou no ano passado, e agora, dois meses atrás, a gente teve eventos bem importantes nisso, aí, que foram os lançamentos oficiais do escritório da RD no México e na Colômbia, é a expansão internacional da RD Station. A gente entende que o modelo que nós criamos aqui no Brasil, ele tem muita atratividade e muita coisa bacana para empresas em países muito parecidos com o Brasil, né? E a nossa tese é que nós queremos ser o líder de todos os mercados emergentes em plataformas de crescimento. Então a RD começou esse trabalho de expansão nesses 2 locais, ainda a operação razoavelmente pequena, a gente está com um pouco mais de 400 clientes nesses 2 países combinados, mas o playbook é quase o mesmo que eu descrevi para vocês aqui agora. A gente está começando educando o mercado, então fizemos lá, estamos fazendo conteúdo, estamos fazendo inbound marketing em espanhol, estamos educando o mercado, fizemos agora 2 eventos, o RD On The Road em Bogotá e na Cidade do México, cada um deles teve um pouco mais de 400 pessoas participando. E o que a gente estima dentro do modelo da expansão internacional, na essência é exatamente o que eu descrevi aqui, naquelas fases. A gente não vai pular fases, né? A gente está na fase ali provavelmente na fase 2 do processo de internacional ali, tentando achar um modelo replicável para depois garantir escalabilidade do modelo, para depois realmente colocar gasolina aí para poder crescer e escalar. Então essa é uma parte importante da diversificação da RD. E do ponto de vista de produto, nós anunciamos também no RD Summit, no ano passado, uma visão diferente da RD como plataforma. O que aconteceu aqui nesse processo aí de construir, né, e de liderar um pouco esse movimento em torno do marketing digital, a gente acabou também atraindo muitas empresas que, seja por vontade própria, por demanda dos seus clientes, queriam integrar com a RD Station para prover um serviço melhor lá na ponta para os seus clientes. Então, hoje a gente tem mais de 100 empresas aqui no Brasil que estão integradas com o RD, que estão dentro lá dessa App Store. E a ideia toda de longo prazo é a gente, quanto mais informação trouxer ali para dentro, quanto mais condição de ter dados ali, conseguir prover inteligência e insights para os clientes finais, né? Então, por isso esse desenho dessa arquitetura aqui. Mas tem uma parte importante desse leguinho aí que não está no desenho. E é uma parte que a gente pensa praticamente desde o nascimento da empresa. E ela é quase como uma extensão natural de todo o trabalho que a gente está fazendo, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista ferramental mesmo. A gente fala, dentro da máquina, da metodologia da máquina de crescimento, nós temos, naquela primeira fase, tem 4 etapas. A primeira etapa é a primeira geração de leads, a segunda etapa é fazer relacionamento por e-mail com aqueles leads que foram gerados. A terceira etapa é fazer uma recorrência desse processo de geração de leads e relacionamento. E a quarta etapa é, efetivamente, vender. Porque se a gente não conseguir vender, a gente não fecha o loop e o cliente, no final das contas, não vê ROI daquilo lá. E a gente tem uma situação, em geral, nesses mercados que a gente está falando, mas posso falar com mais propriedade no mercado brasileiro. Como eu falei no começo, a maioria das pessoas não tem uma operação das empresas PMS, não tem uma operação de vendas bem estruturada e muitas delas também não têm CRM, não tem um software para gerenciar esse processo. Então isso é algo que a gente pensou muito dentro da RD e eu gostaria de anunciar aqui que a gente tomou um passo super importante para isso. A gente está adicionando um CRM à nossa oferta a partir de hoje. E a gente está fazendo isso, né, com bastante orgulho e felicidade, que eu anuncio que a gente está fazendo isso através da aquisição da Plug, que foi realizada no mês passado. E a gente está muito feliz aí de comunicar para o mercado que estamos entrando numa nova fase super importante para a companhia, onde entendemos que todo esse processo de educação e de formação de pessoas aí que a gente fez marketing digital, a gente vai continuar fazendo isso em vendas agora cada vez com mais ênfase, mas tentar também traduzir isso numa experiência mais simples, mais fluida e mais integrada das funções de marketing e vendas do ponto de vista de software. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
Convido aí também, a Plug está com um stand aqui no evento, convido a conhecer lá. O pessoal tem coisa bacana para contar para vocês. E a gente vai deixar esse material à disposição aqui, mas ficam os meus contatos também, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar de um ponto mais específico. Enjoy the climb, aproveitem o evento. Muito obrigado. Valeu.